Acabamos de ouvir Steve Witkoff, o negociador especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que Israel é um país de uma bomba só. O problema com o desarmamento é que sempre são os mocinhos que se desarmam e os bandidos que se armam. Nunca podemos permitir a ligação entre esse tipo de ideologia islâmica extremista e suicida com armas de destruição em massa. Quando a América e Israel vencerem, será uma vitória para toda a humanidade. E quanto à nossa situação com Israel agora? Houve rumores de que você iria para lá com Jared Kushner, talvez até hoje, para talvez amenizar algumas preocupações sobre Israel bombardear a infraestrutura de energia no Irã. Como está essa situação? a visita que pretendíamos fazer não era tanto para amenizar diferenças, porque eu realmente não acho que existam muitas diferenças. Os nossos objetivos finais são os mesmos que os objetivos finais deles? Eu diria que, olha, Israel é um país de uma bomba só. Uma bomba acaba com eles. E é por isso que é tão existencial para Israel. Mas também podemos ver agora, com esse escudo de mísseis ofensivos, que o Irã teve que, em outras palavras, proteger o esforço nuclear. E o que está fazendo o caos que está causando por aí com os países do Oriente Médio? Quero dizer, o que eles estão fazendo basicamente está degradando qualquer apoio que tinham na região, que foi substancialmente reduzido porque ninguém os quer como vizinhos. Sou Mark Regev, junto com minha co-apresentadora Ruth Bloom, e acabamos de ouvir Steve Witkoff, o assistente especial, conselheiro especial, negociador especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que Israel é um país de uma bomba só. O que você tem a dizer sobre isso, Ruth Bloom? Bem, eu acho realmente impressionante porque o que ele disse contradiz todos os críticos desta guerra. E especialmente vindo de Witkoff, que é o mestre dos acordos, e por meses nós estávamos preocupados. Parecia que ele queria conversar com os mulás e dizia que havia uma chance de um acordo. E então ele reconheceu que não havia chance. Mas para explicar, o que ele estava explicando é que Israel está em uma crise mais existencial, até mesmo do que os Estados Unidos, e que os Estados Unidos apoiam Israel e que Israel tem. Dizer que é um país de uma bomba só e que pode ser destruído com uma bomba nuclear é uma declaração muito forte. Claro, é uma declaração poderosa. E a verdade é que, para quem conhece a literatura acadêmica sobre proliferação nuclear no Oriente Médio, esse é um conceito bem conhecido. Quero dizer, na época da Guerra Fria, quando era a União Soviética contra os Estados Unidos, as pessoas falavam sobre a capacidade de segundo ataque e que, poderíamos sobreviver de alguma forma a algum tipo de troca nuclear com apenas danos limitados à nossa população. E os estudiosos, ao escreverem sobre o Oriente Médio, diziam que isso simplesmente não é verdade sobre Israel, onde geograficamente somos um país muito pequeno. Não somos uma vasta extensão como a União Soviética costumava ser ou como os Estados Unidos ainda são hoje. Não é um país que seja menor do que os menores estados dos Estados Unidos, sim, e a população está realmente concentrada na região da Grande Tel Aviv, com outros centros menores em Jerusalém e Haifa. Mas do ponto de vista dos teóricos da guerra nuclear, é realmente um país de uma bomba só, o que torna Israel especialmente vulnerável a um ataque nuclear. Então, não estou dizendo que um ataque nuclear seja fácil para alguém, mas digamos que, se uma bomba nuclear, Deus me livre, atingisse Boston, Baltimore ou até mesmo Nova York, não seria o fim dos Estados Unidos. É um acontecimento terrível, com milhões de pessoas morrendo, mas os Estados Unidos são enormes geograficamente e têm 300 milhões de habitantes. Esse não é o caso de Israel. Uma bomba como essa é uma ameaça existencial à própria existência de Israel. E é por isso que Israel sempre foi especialmente sensível a essas questões. Aliás, você mencionou a União Soviética, né? A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Gostaria de acrescentar uma ressalva ao que você disse. O falecido e grande estudioso do Oriente Médio, Bernard Lewis, disse há anos que existe uma grande diferença entre os Estados Unidos e a Rússia estarem em um impasse, ou melhor, a União Soviética, com a destruição mútua assegurada.
Em outras palavras, um envia uma bomba nuclear para o outro e, simultaneamente, eles estão se atacando, e por isso é uma espécie de dissuasão. Bem, Bernard Lewis disse que não é assim com o Irã. E o motivo é que a União Soviética não era liderada por jihadistas, crentes suicidas no 12º imã, e que o martírio é um objetivo glorificado. Então já existe uma diferença. Em outras palavras, o medo deles de serem mortos é diferente do que a União Soviética tinha. E, portanto, você não pode compará-los. Mas eu também quero dizer, falando de bombas nucleares, o que está acontecendo hoje nessa guerra? Bombas nucleares não estão sendo usadas, mas mísseis de fragmentação estão. Bombas de fragmentação estão sendo usadas. E diferente dos Estados Unidos, que estão lutando essa guerra de forma realmente admirável, eu tenho que dizer, e parabéns ao presidente Trump por fazer isso e manter o rumo até agora. Mas Israel está em situação diferente. Primeiro de tudo, não é só a Força Aérea de Israel que está lutando no Irã, mas também temos tropas agora, incluindo tropas terrestres, no Líbano lutando contra o Hezbollah. Isso está acontecendo ao mesmo tempo. E a outra coisa que é muito diferente do que os Estados Unidos estão passando é que nossos centros populacionais estão sendo bombardeados de manhã, de tarde e de noite, e estamos correndo para abrigos antiaéreos. Então estamos jogando acerto à toupeira, por um lado, onde é como um jogo de computador tipo Pac-Man. Por um lado, estamos realizando operações ofensivas e ao mesmo tempo defensivas. Isso mesmo. E quero retomar o que você disse no início do seu comentário sobre essas pessoas talvez serem suicidas. E temos que lembrar que a ideia do homem-bomba foi realmente levada ao extremo pelos extremistas islâmicos. A ideia é que morremos pela nossa causa. É verdade que no passado existiram os kamikazes e outras pessoas dispostas a cometer suicídio por sua causa ou por seu país. Mas isso realmente foi levado a um novo e mais alto nível pelos islamistas, onde se tornou uma ideologia abrangente de martírio e de ir para o paraíso, com aquela história de como era mesmo 70 e poucas virgens e assim por diante. E então o medo era, e é disso que Bernard Lewis estava falando, o medo era esse. Isso, se aplica a um indivíduo ou a um grupo extremista, também pode se aplicar a um país que é liderado por esse tipo de islamismo extremista, que é, claro, o Irã. Israel leva essas questões muito, muito a sério. E você sabe, as Nações Unidas, Ruth, das quais você não gosta muito, e eu também sou crítico. As Nações Unidas já promoveram várias conferências sobre desarmamento, especialmente nuclear, defendendo a proibição e a limitação da proliferação de armas nucleares. E existe o TNP e todos esses outros órgãos internacionais, conferências e associações que lidam com o desarmamento. Mas deixando de lado palavras e discursos vazios, quem fez mais pelo desarmamento nuclear que qualquer outro país? De muitas maneiras é Israel. Quero dizer, Israel destruiu a bomba nuclear de Saddam Hussein em 1981, no famoso ataque ao reator Osirak, nos arredores de Bagdá. Nenhuma pressão diplomática impediria Saddam Hussein de obter uma arma nuclear. Israel conseguiu. Acho que foi em 2007, Israel destruiu o reator nuclear de Assad, que também tinha ajuda da Coreia do Norte. Os sírios estavam tentando conseguir uma bomba. Mais uma vez, Israel destruiu o reator, acabou com o reator, eliminou a ameaça nuclear do regime de Assad. Claro, tanto Assad quanto Saddam Hussein eram ditadores brutais, batistas, que não tinham nenhum escrúpulo, nenhuma reserva em massacrar pessoas. E, finalmente, no ano passado e novamente este ano, em 2025 e 2026, Israel e os Estados Unidos agiram de forma muito firme contra o programa nuclear dos ayatolás. Então, eu acho que é preciso entender que um dos principais motivos para a operação atual é esse. Nós nunca podemos permitir, como eu disse em Jerusalém e em Washington, nunca podemos permitir a ligação entre esse tipo de ideologia islâmica extremista e suicida com armas de destruição em massa, neste caso, armas nucleares.
Antes de você discordar de tudo, Ruth, lembro que quando Israel destruiu o reator de Saddam em 1981, fomos condenados pelos Estados Unidos. Em 2007, quando destruímos o reator nuclear de Assad, os Estados Unidos nos deram um sinal amarelo, talvez um sinal verde, embora eles não estivessem envolvidos de forma alguma. E desta vez, são os Estados Unidos e Israel trabalhando juntos para enfrentar o desafio nuclear. E eu gosto dessa evolução. Israel costumava estar sozinho. Depois Israel tinha um parceiro silencioso. Atualmente, Estados Unidos e Israel mantêm parceria ativa para eliminar definitivamente esse programa nuclear. Bem, não tenho nenhum argumento contra nada do que você disse sobre qualquer coisa. Além disso, eu diria que acrescentaria algo a isso que é o problema. Com o desarmamento, sempre são os mocinhos que se desarmam e os bandidos que se armam. E isso é verdade sobre o controle de armas. Isso é verdade em tantos níveis. Além disso, você nunca pode confiar em agentes mal intencionados, mesmo quando eles assinam acordos, como vimos com a República Islâmica. Então, sabe, os acordos deles sobre desarmamento ou as aspirações deles apenas para usinas nucleares civis e tudo isso. Então você não pode, sabe, enquanto o Ocidente mantém e cumpre seus acordos, os agentes mal intencionados não cumprem. Era só isso que eu queria acrescentar. Agora, vamos falar sobre outra coisa. Estamos falando agora sobre armas nucleares, ogivas nucleares, etc., e o material nuclear no Irã. E o presidente Trump foi extremamente claro sobre isso. Mas nos últimos dias, muitos disseram que Trump está se contradizendo. Oscilando, dizendo sim, nada de bombas nucleares, e depois dizendo, ok, estamos quase lá. Alcançamos nossos objetivos de guerra e estamos quase terminando, a guerra também está perto do fim. E, por outro lado, continuando a ameaçar a República Islâmica com força poderosa, uma força ainda maior. E vimos o secretário da Guerra, Pete Hegseth, dizendo isso também. Então a pergunta é: há mensagens contraditórias? Isso é de propósito para que eles sejam vagos e confundam Teherã? Sabe, o que você acha? Eu acho que os americanos estão fazendo o que deveriam fazer, que é manter as opções em aberto, porque ninguém sabe como isso vai se desenrolar, ninguém sabe como isso vai acabar, mas está claro para mim que eles não descartaram opções. Em alguns pontos, eles são claros ao afirmar que o objetivo da operação é impedir o Irã de obter uma arma nuclear e destruir seu programa nuclear. Afirmam que vão destruir o programa de mísseis balísticos do Irã. E eles dizem que gostariam de ver um regime diferente no Irã. Mas como avançar com isso? Há muitas peças e partes em movimento. E em um extremo, e já falamos sobre isso no passado, você tem a Venezuela, o exemplo da Venezuela, onde os Estados Unidos tiraram o líder. O vice assumiu e logo ficou muito amigável com os Estados Unidos e é viver e deixar viver. Isso é possível no Irã? Não sei, mas vamos supor que sim, teoricamente. A outra possibilidade é que os Estados Unidos estejam lá e digam que não vão terminar isso até que o regime mude. E do jeito que o presidente falou sobre o regime em algumas ocasiões, quero dizer, ele os chamou de loucos, ele os chamou de lunáticos, ele os chamou de assassinos de americanos, certo? Ele apoiou o povo que se levantou contra o regime. Acho que Israel não teve o mesmo nível de ambiguidade, embora ainda haja ambiguidade na posição israelense, porque o que Israel está dizendo? Acabe com o programa nuclear, acabe com os mísseis balísticos. Israel acrescenta de forma muito enfática algo que às vezes é mencionado pelos americanos, a questão dos proxies terroristas, que o Irã não pode mais ter esses exércitos de representantes terroristas espalhados pelo Oriente Médio, no Líbano, em Gaza, no Iêmen, no Iraque e assim por diante. E então Israel diz, e Netanyahu diz isso, eu acho, de forma muito inteligente, ele diz, queremos chegar a uma situação em que o povo do Irã possa retomar seu país. E aqui o lado israelense disse o seguinte, nós não pedimos ao povo do Irã para ir às ruas. Na verdade, assim como os americanos, dissemos que este não é o momento. Fiquem em casa, fiquem fora de perigo. Estamos atacando a Guarda Revolucionária, estamos atacando os Basij, estamos atacando a infraestrutura militar, estamos atacando o comando e controle do regime e assim por diante.
Mas, teoricamente, haverá um momento, não sei se em alguns dias ou em uma semana ou duas, em que nós, Estados Unidos e Israel, poderemos dizer ao povo do Irã: ok, agora é a hora de se levantar. E então surgem perguntas. Até que ponto eles vão se levantar? Porque eles terão capacidade de se levantar? E a segunda pergunta é: como o regime vai responder a esse levante? E, em terceiro lugar, Estados Unidos e Israel vão intervir para ajudar o povo que se levanta? Todas essas ainda são questões em aberto. Bem, há duas coisas que quero dizer em resposta aos seus comentários. Uma delas é que o presidente Trump recebe muitas críticas em casa e os americanos estão extremamente preocupados com o aumento dos preços da gasolina. E por isso, parte das declarações do presidente Trump nos últimos dias têm sido relacionadas ao Estreito de Hormuz, alertando o Irã de que, se ousar colocar minas no Estreito de Hormuz, que é a principal via marítima comercial. E esse alerta por si só já fez o preço do petróleo cair, porque o preço do petróleo, assim como o mercado de ações, sobe e desce também com base na psicologia. Agora, o Estreito de Hormuz não está fechado, aliás, é que muitos navios têm medo de passar por lá porque o Irã diz que, você sabe, pode haver minas ali. O Irã diz que colocou minas ali. Não está claro se isso é verdade ou não, mas é o suficiente para impedir que os países queiram enviar seus navios por lá. Então, Trump foi muito claro. Ele disse, antes de tudo, se for necessário, não só se houver minas ali, nós vamos retaliar com, você sabe, uma força que o Irã nunca viu. E ele também disse que os Estados Unidos escoltariam navios pelo Estreito de Hormuz. Isso está acontecendo e os israelenses estão menos preocupados, apesar de nossos preços do petróleo serem sempre mais altos que os dos americanos. Quando você abastece seu carro com gasolina, Mark, acredite em mim, os americanos praticamente desmaiam quando ouvem quanto custa. Mesmo assim, isso é uma preocupação, e é uma preocupação para o Partido Republicano, porque em novembro haverá eleições de meio de mandato. Então isso é uma coisa. Isso é uma questão à parte, toda a questão do preço do petróleo. Agora, outra coisa, em relação aos protestos, o primeiro-ministro Netanyahu disse ontem, e aliás, devo deixar claro que hoje é quarta-feira, 11 de março, e estamos no 12º dia desta guerra. Só para deixar isso claro, cada dia é dinâmico, então quem sabe o que o amanhã trará? Mas o primeiro-ministro Netanyahu fez um apelo ao povo iraniano e disse: vocês sabem, estamos fazendo tudo o que podemos do nosso lado, e agora é a vez de vocês assumirem as rédeas. Mas ele acrescentou a ressalva em alguns dias. Acho que ele disse em alguns dias, algo assim querendo dizer que as coisas estão indo tão bem militarmente que em breve será mais seguro para eles irem às ruas do que tem sido nas últimas 2 semanas. Isso é uma coisa. E a outra onde os protestos devem começar. De acordo com certos especialistas do Oriente Médio, em quem confio, provavelmente não deveria começar em Teherã, mas sim nos arredores, nos vilarejos, nas cidades pequenas, e que é mais como um movimento de protesto interno de base que depois chegará às cidades. Porque nas cidades é mais perigoso para os manifestantes, pois é lá que está a maior parte da Guarda Revolucionária e das milícias Basij. Então isso está correto. Foi o que aconteceu na Síria, onde os rebeldes tomaram pequenas partes do país no norte e, finalmente, quando ganharam força, puderam entrar em Damasco e derrubar o terrível regime de Assad. Eu também acrescentaria, quero dizer, o que você disse é verdade. Tanto os Estados Unidos quanto Israel disseram ao movimento de protesto no Irã: esperem, agora não é o momento. Fiquem em casa, fiquem seguros. Mas isso não está acontecendo no vácuo, porque ouvimos o chefe de polícia do Irã dizendo que agora vai considerar qualquer pessoa que proteste como se fosse inimigo. Agora sabemos como foram brutais em janeiro metralhando manifestantes desarmados. E vamos ser francos, esse regime pode muito bem lutar até o fim, até o último momento,
E eu acho que o que vai ser necessário para uma mudança de regime não é só o poder do povo nas ruas, porque mesmo que esse regime terrível, digamos que ele só tenha 10% de apoio popular, se esses 10% tiverem as armas e estiverem dispostos a massacrar as pessoas, eles podem continuar no poder. Você precisa ver fissuras dentro do regime, você precisa ver rachaduras dentro do regime, você precisa ver altos oficiais do exército e altos funcionários da polícia se levantando e dizendo que não apoiam mais a República Islâmica. E no começo estamos começando a ver, não quero dizer caos, mas estamos começando a ver o início dessas rachaduras. Ficou claro dias atrás quando o presidente iraniano disse que não enviariam mais mísseis ao Golfo, mas na mesma manhã milhares foram enviados, certo? Então, está claro que o regime está passando por um momento difícil. Até que ponto o regime está desmoronando? Até que ponto haverá pessoas armadas, forças organizadas que vão passar para o outro lado? Isso nós temos que esperar para ver. Eu não consigo imaginar uma revolução bem-sucedida feita apenas por pessoas, manifestantes pacíficos nas ruas. Eu acredito que esse regime terrível, teocrático, autoritário, até mesmo totalitário, porque eles acham que estão do lado de Deus, sim, eles vão massacrar o povo como fizeram em janeiro. Bem, com certeza. Mas, sabe, é o seguinte: todos os relatos indicam que há rachaduras graves dentro do regime. E, sabe, você mencionou que o presidente Pezeshkian disse, sabe, sentimos muito ou pediu desculpas aos estados do Golfo e que não vamos fazer isso ou que não fizemos. Isso ou algo assim. E então, cerca de uma hora depois, você teve Larijani dizendo que isso é uma mentira, isso não é verdade, nós vamos continuar fazendo isso. Estão saindo declarações contraditórias de lá. E outra coisa importante é que estamos ouvindo falar de deserções da Guarda Revolucionária. Não sei ao certo sobre o Basij, mas a Guarda Revolucionária comanda o Basij e está acima deles. E tanto o presidente Trump quanto Netanyahu indicaram: se você depuser as armas, se desertar, nada de mal vai acontecer com você. Caso contrário, você está com os dias contados. Se não fizer isso, está com os dias contados. E nós vemos o quanto os mulás ficam assustados toda vez que são nomeados. Toda vez que um mulá diferente é assassinado, o substituto dele fica com medo e com razão de ser o próximo. E isso vale para o chamado líder supremo, o filho de Ali Khamenei. E, sabe, há relatos de que ele foi morto. E não, ele só ficou ferido, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que na cerimônia de posse ele não estava lá. Em vez disso, havia um recorte de papelão dele. Então, sabe, isso pode indicar... Bem, indica ou que ele está com medo demais de aparecer em público porque sabe que é um alvo, ou que ele realmente está ferido em um hospital e não quer, sabe, parecer fraco. Acho que esse ponto é muito importante, pois o fato é que esse cara, nos últimos dias, já é, pelo menos formalmente, o líder supremo do Irã, substituindo o pai dele. Isso é meio uma piada, porque deveriam ser uma república, mas só a família governa e tem legitimidade, aparentemente. Mas nem vimos uma declaração em vídeo, certo? Teoricamente, se ele não quisesse aparecer em público, poderia agir como Nasrallah, ex-líder do Hezbollah no Líbano, que fazia vídeos de seu bunker seguro e transmitia para todos, certo? Ele nem fez isso, né? O que gera dúvidas sobre o que acontece com esse novo líder supremo. E isso também levanta questões preocupantes sobre quem está no controle do Irã, se é que alguém está no controle do Irã. E especialmente, quero dizer, eu acho, certo ou errado, que Donald Trump ainda preferiria um acordo. Um acordo nos termos de Trump, sim. Um acordo onde ele diz que conseguimos a vitória e eles, você sabe, concordam com todas as condições que não aceitaram antes. Mas existe alguém no Irã que seja capaz de negociar seriamente com os americanos? E aí também fica uma interrogação. E, portanto, talvez você não tenha escolha. Mesmo as pessoas que eram um pouco contra a mudança de regime, dizendo que isso não é uma opção de política, talvez não haja escolha. Porque com o status do regime atual, se ele está se tornando totalmente disfuncional, então isso levanta uma questão. Quem é o seu interlocutor para qualquer tipo de negociação?
Bem, essa é a primeira vez que vou discordar um pouco do que você acabou de dizer. E só, novamente, isso tem a ver com conversas e negociações, essas palavras que são muito perigosas quando lidamos com essa questão em particular. Ah, Quando Trump fala em rendição incondicional e os críticos dele dizem: o que que isso significa? O que que isso significa? E qual é a estratégia? E que isso nem existe e tudo mais. A ideia não é vamos encontrar alguém lá para negociar. Se houver um líder para substituir, e a gente nem sabe quem é, aliás, ou quando isso vai acontecer, porque, por exemplo, o filho do Shah do Irã está fora do Irã e já faz décadas. Algumas pessoas acreditam que ele é, sabe, a próxima esperança, pelo menos para um governo interino, mas não para negociar. A ideia da rendição incondicional é que o lado que se rende não tem poder de negociação, não está negociando, está se rendendo, está levantando a bandeira branca, está largando as armas. Ele perde a guerra e está acabado. Mas mesmo, Ruth, mesmo nessa situação, você precisa que alguém se renda. E meu argumento era que, se o regime for totalmente disfuncional e se não houver ninguém no controle, também pode não haver alguém para se render. E então você tem, como costumava acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, todos esses soldados japoneses, pelo menos de acordo com o folclore, não sei ao certo quantos eram, mas em ilhas desertas, lutando 20 anos depois que o imperador já havia se rendido. Sim. Até que ponto você tem alguém que possa falar pelo Irã e realmente se render? E eu acho que essa é uma pergunta difícil que precisa ser feita. Você disse muito corretamente que o presidente afirmou que quer rendição incondicional, que é a famosa declaração de Roosevelt e Churchill na Segunda Guerra Mundial, de que tem que haver rendição incondicional do Japão e da Alemanha nazista. Mas o presidente também afirmou quase na mesma época, em entrevista ao New York Times: vejo o desfecho da Venezuela como possível ou até favorito. Sobre o Irã, ele disse coisas diferentes. Acho que ele mantém as opções abertas para ver como isso evolui. Obviamente, se eles se renderem amanhã, ele ficará feliz em aceitar a rendição. Mas se isso, mais uma vez, na guerra, nada realmente costuma acontecer exatamente como você pensou que seria. Às vezes as coisas saem melhor do que o esperado. Até agora, israelenses e americanos dizem que tudo está indo melhor que o planejado. Sejamos francos, houve relatos em Israel de que eles poderiam lançar centenas de foguetes contra civis e causar centenas de mortes. E até agora, claro, pessoas foram mortas e não é fácil. E você, em Tel Aviv, foi acordado 3, 4 vezes no meio da noite para ir para o seu abrigo antiaéreo. 5 vezes. Quantas vezes? 5. 5. Peço desculpas. Sem dormir? Peço desculpas. Ainda mais interessante é que a maioria dos ferimentos em Israel foram de pessoas que caíram correndo para um abrigo antiaéreo. Elas tropeçam ou ficam assustadas. Elas entram em pânico e tropeçam ao correr. Na verdade, a maioria desses ferimentos não é causada pelos mísseis em si. Sim, tivemos algumas mortes e feridos, mas na verdade o maior número é de pessoas. E não é engraçado, mas são pessoas que tropeçam, escorregam em algo a caminho dos abrigos. Mas sabe de uma coisa? Eu também quero fazer um elogio ao Trump, eu até chamaria de névoa da guerra, tudo bem? Toda vez que ele abre a boca, tem pessoas que são a favor do Trump e pessoas que são contra o Trump dizendo: ai meu Deus, o que vem agora? Isso não é bom. Ou então, te peguei, tá vendo? O Trump está cedendo ou algo assim. Na verdade, eu gostaria de elogiar o fato dele deixar todo mundo confuso, porque ele também está confundindo o inimigo. Pete Hegseth disse em coletivas de imprensa que, sempre que é questionado por jornalistas sobre a estratégia ou o que está acontecendo, responde da mesma forma. Ele diz: eu não vou responder essa pergunta. Acha mesmo que vou contar algo e deixar o inimigo saber o que fazemos? Isso é muito crucial. Temos que manter o foco aqui e não imaginar que toda vez que alguém faz uma declaração, precisamos analisar cada vírgula e ponto final. Antes da guerra, fazíamos isso. E mesmo quando porta-aviões estavam se movendo para o Oriente Médio e caças estavam indo para a área de Israel, quantas pessoas disseram:
Trump quer negociar. E com Witkoff e Kushner negociando em Genebra com os iranianos. E é como se disséssemos, vamos parar de prestar atenção nessas coisas e vamos olhar para o que realmente está acontecendo. E o que está acontecendo é incrivelmente animador. E qualquer um que ache que isso significa que a gente simplesmente ama a guerra é um idiota, tá bom? Todo mundo odeia a guerra. Esse tipo de guerra tem como objetivo acabar com muitas, muitas outras guerras e certamente com o terrorismo ao redor do mundo. Todos os israelenses e americanos mortos nesse conflito. É terrível, certo? E cada pessoa tem sua própria vida, com família e tudo mais. Tivemos funerais em Israel e há americanos que foram trazidos de volta para serem enterrados. Até agora, sejamos francos, as baixas militares dos Estados Unidos superam as de Israel. Bem, acho que não tivemos nenhuma baixa militar em Israel, mas no total... Com licença, Mark. Tivemos alguns soldados mortos ao longo da fronteira com o Líbano. No Líbano, que faz parte da mesma batalha, você está certo. Mas as baixas israelenses como um todo, são muito maiores do que as baixas americanas. Mas para nós dois, o número é baixo. Para nós dois é baixo. E considerando a quantidade de munição sendo usada e tudo mais, até agora esta guerra teve menos baixas do que, mais uma vez, muitas pessoas esperavam ou previam. Mas eu quero dizer algo sobre essa luta. Você sabe, tanto o presidente quanto o secretário de guerra e o secretário de Estado, todos eles disseram, sabe, que Israel tem sido um grande parceiro nesse esforço. E os dois países, sabe, estão lutando lado a lado. Como disse antes, ao enfrentar a arma nuclear iraquiana, Israel estava sozinho, contra a da Síria também. Agora, os Estados Unidos e Israel lutam juntos. E até falaram que Israel e os Estados Unidos, eles são as duas melhores forças aéreas do mundo. Tenho certeza de que isso ofendeu britânicos, franceses e provavelmente chineses e russos ao ouvirem que Israel tem a segunda melhor força aérea do mundo. Quero dizer algo que precisa ser dito, especialmente para republicanos e o pessoal do MAGA. Eles precisam ouvir. Durante anos, os Estados Unidos da América foram críticos em relação aos seus aliados, fossem eles os aliados da OTAN na Europa ou países como Austrália e Japão que desfrutavam do apoio estratégico americano, dos acordos de defesa americanos, mas segundo os americanos nunca faziam o suficiente. Em outras palavras, para usar um termo forte, eles eram aproveitadores, certo? A América protegia a Alemanha, a América protegia a Itália. E o que os alemães e os italianos faziam de fato para se proteger? O mínimo. A mesma crítica se aplica novamente aos países do Pacífico. Israel é um exemplo de um país menor. Nós não somos uma superpotência. Somos uma potência regional, mas não somos uma superpotência. Não estamos no nível dos Estados Unidos, certo? Mas um país que leva sua defesa a sério, que envia todos os seus jovens, ou a maioria deles, para prestar o serviço militar, nas Forças Armadas, que investe grandes partes do seu orçamento nacional, do seu PIB, seu Produto Interno Bruto, em defesa, nas Forças Armadas e na proteção do país, e que é um bom parceiro para os Estados Unidos, porque estamos dispostos a compartilhar a nossa parte da responsabilidade. Isso serve de exemplo para países ocidentais que desejam integrar a rede ocidental e ser aliados dos Estados Unidos. É preciso agir mais como Israel. Polônia, Alemanha, Japão e Austrália. Todos eles precisam ser mais como Israel, porque um relacionamento baseado em um lado carregando todo o peso, sabe, toda a carga pesada, e o outro lado meio que levando na boa. Não, quando se fala sobre aliados trabalhando juntos, Israel e os Estados Unidos, eu acho que são um modelo para o futuro. Com certeza. Mas, sabe, você tem que lembrar que muito disso é ideológico. Não é só como se fosse aproveitar dos outros, como o Trump diz. Tem a ver com toda uma cultura woke que se espalhou especialmente pela Europa Ocidental. E não só fronteiras abertas, isso fez com que eleições para políticos em países europeus, onde um grande eleitorado é islâmico, bem, eles são muçulmanos. Isso não significa que eles sejam necessariamente jihadistas, é claro, mas eles tendem a votar com os esquerdistas. E então você tem políticos levando isso em consideração. Mas também, ideologicamente, eles não acreditam em usar a força e todas essas coisas.
e isso também faz com que eles frequentemente sejam críticos em relação a Israel. Mas eu quero dizer que isso nos leva ao nosso tópico final e tem a ver com aquela frase tropas em solo. Enquanto Trump sugere que a guerra pode acabar em breve, ele também afirmou que não descarta enviar tropas ao local. E os americanos ouvem essa frase, tropas em solo, e eles pensam em sacos de corpos e tudo isso, e falam sobre o atoleiro no Iraque e no Afeganistão. E também, sabe, isso vem da Guerra do Vietnã. Os americanos, aliás, nunca gostaram de ir para a guerra. Veja quanto tempo eles demoraram até entrar na Segunda Guerra Mundial até mesmo. Então, eles ouvem falar em tropas em solo e surtam, mesmo que os militares americanos apoiem totalmente essa guerra. Nós sabemos disso estatisticamente. Quem realmente serve nas Forças Armadas dos Estados Unidos apoia isso. A maioria dos americanos não serve, pois os Estados Unidos não têm mais exército obrigatório. De qualquer forma, as tropas em solo, se houver, vão estar no Irã. Se não sabemos, novamente, há muita desinformação e informações falsas de propósito para que o inimigo não saiba qual será o próximo passo. Mas se houver tropas em solo, eu apostaria que seriam tropas israelenses em solo. E se isso for necessário, será por 2 motivos. Um deles, de acordo com relatos, é que se o material nuclear, o urânio enriquecido, que pode fazer uma bomba em questão de 2 semanas ou algo assim, estiver em algum lugar subterrâneo, precisa ser localizado fisicamente. Isso não pode ser feito do ar, esse é um ponto. E o outro motivo para ter tropas em solo pode estar relacionado a capturar ou dar o golpe final no regime também. Então eu concordo com isso. Acho que não descartar tropas em solo foi uma jogada inteligente. Primeiro de tudo, você quer manter o inimigo em dúvida sobre o que você vai fazer. Você não quer dizer, eu não vou fazer isso ou aquilo, certo? Isso não é inteligente. Em segundo lugar, talvez seja preciso usar tropas em solo. Quando mencionam isso, pensam em algo como o dia D, com milhares de soldados invadindo o território inimigo. Não, tropas em solo também pode significar, como você disse corretamente, forças de elite realizando missões cirúrgicas com objetivos específicos, explodindo algo, capturando alguém, assassinando alguém, ou, como você disse especificamente, isso já foi mencionado na mídia, a possibilidade de Obter materiais nucleares e proteger materiais nucleares, e garantir que eles não caiam nas mãos de pessoas mal intencionadas e assim por diante. E por isso eu acho que isso faz muito sentido. Ruth, estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Vou encerrar desejando segurança a todos os bravos soldados, aviadores e pessoal da Marinha americanos e israelenses que lutam nesta guerra. Quero ver uma vitória rápida, que isso termine logo e que o mundo seja um lugar mais seguro quando tudo isso acabar. E acredito que há boas chances disso dar certo. Algumas pessoas na mídia odeiam tanto Trump que não querem seu sucesso. Mas, usando um termo marxista, elas sofrem de falsa consciência. Porque quando os Estados Unidos e Israel vencem isso, eles vencem por toda a humanidade. Porque, caso contrário, os bandidos ficam muito mais fortes. Com certeza, Mark. Concordo plenamente. E eu só gostaria de terminar dizendo aos telespectadores que o motivo de nem você, nem eu estarmos no estúdio da JNS em Jerusalém é que a quantidade de ataques de mísseis e sirenes de alerta aéreo que tem acontecido repetidamente, especialmente onde eu estou, em Tel Aviv. Sinceramente, eu não estava ansiosa para enfrentar uma viagem de 2 horas e ter que procurar um abrigo antiaéreo no caso de um ataque de mísseis. Então você e eu estamos seguros em nossas próprias casas, perto do abrigo antiaéreo mais próximo, sem precisar estar nas ruas e, sabe, em ônibus, trens, carros, seja o que for. Por isso estamos fazendo isso. Com sorte, semana que vem estaremos no estúdio, mas vamos ver. Então fique 100% segura, Ruth, em Tel Aviv. Eu vou ficar seguro aqui em Modin e todos nós devemos ficar seguros. Todos os israelenses, todos os americanos. Vamos vencer essa.